Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos ler junto, todo mundo bonito aqui, igual escola, lá na primeira série. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que espirram, que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você não estava aqui domingo, eu preguei a primeira parte dessa mensagem e, como ela acabou se estendendo, nós deixamos para hoje pregar a segunda parte, mas o tema é o mesmo, vida vitoriosa. Quem quer uma vida vitoriosa? Eu também quero. E a gente vai concluir essa palavra aqui. Só lembrando que vida vitoriosa não significa que você vai ganhar sempre, não significa que você vai ganhar tudo, não significa que você vai ter tudo que você quer, não significa que todas as suas orações serão atendidas, porque pedis e não recebeis, porque pedis. Então, é Deus quem sabe disso tudo. Agora, o que é uma vida vitoriosa biblicamente? É aqui que está o segredo. É entender o versículo que nós lemos. Porque na sociedade, uma vida vitoriosa, ela não é da maneira que a palavra de Deus fala sobre uma vida vitoriosa. Por exemplo, se você olhar a vida de Pedro, no final, a impressão que dá é que ele não foi vitorioso. Porque ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não vou, segundo historiadores, segundo escritos, eu não quero e não tenho nem condições de morrer como meu Senhor, pendurado numa cruz. Então, me coloque de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como o meu Jesus. E ele foi desse jeito. O apóstolo Paulo fez o que fez, mas vivia preso, vivia fugindo de perseguição, vivia fugindo da morte e terminou seus dias sozinho, numa prisão, e morreu decapitado. Quando a gente olha essa história, para nos entristecer, nem para dizer que vida vitoriosa é isso, mas é para nos amadurecer e nos fazer pensar melhor sobre o que é a vida cristã, sobre o que não é a vida cristã. Porque nós estamos aqui, a palavra cristão são pequenos cristos. Então nós estamos aqui para viver como ele viveu, para andar como ele andou e para sermos semelhante a ele, sim ou não? É fácil? Não é fácil. Por isso que Deus não espera da gente perfeição, mas Ele espera da gente uma entrega. Diga: Deus não espera de mim perfeição, mas Ele espera de mim uma entrega. Não é fazer uma apologia, mas a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então não significa que eu vou viver caído porque o cair é do homem. Significa que se você tropeçar, que é o que a Bíblia diz também, nós temos um justo advogado, Jesus Cristo, para nos ajudar. Quem está entendendo até aqui? Só que nessa de vida vitoriosa, eu separei a vida de Davi, apesar dos seus erros, e nós vamos falar dele aqui, para a gente pensar um pouco em como que nós temos agido como cristão, como que nós temos agido em relação à nossa vida. Gente, olha, eu não conheço muitas religiões, não sou um estudioso de religiões, não sou. Mas eu tenho uma experiência do que é uma religião mecânica. E eu tenho uma experiência do que é uma fé viva. Gente, viver uma vida cristã de maneira religiosa é complicado demais. É chato demais. É um parque de diversão sem eletricidade. Você até vê tudo, mas não tem luz.
Não tem vida aquilo lá. A roda gigante não roda, a montanha-russa não anda, o carrossel não gira, fica muito sem graça. Então, uma das coisas que a gente tem que ter cuidado, que é esse negócio da vida vitoriosa, para você não pegar um monte de coisa religiosa e colocar como para você praticar, porque você praticando aquilo dali, você cumpriu com a sua religiosidade. Não é isso. Vida vitoriosa, segundo o Evangelho, é viver aquilo que Deus te chamou para viver. Tem muitas pessoas que, de repente, você pode olhar e falar assim, poxa, mas aquela pessoa está há 10 anos naquela mesma condição. Então, significa que uma pessoa não pode ficar numa mesma condição, mesmo que seja boa? Eu quero fazer você pensar, porque você não pode se enganar do que é vida vitoriosa. Quer dizer que aquela pessoa lá, quer dizer que o apóstolo aqui, ele está 19 anos pregando o Evangelho e ele só tem sucesso porque ele tem uma igreja desse tamanho, porque ele fez alguma coisa exponencial. Então, o outro irmão, que está lá com uma igreja há 20 anos, ele continua ali no mesmo bairro, muitas vezes até cuidando da mesma pessoa, então ele não tem sucesso. Assim fica muito fácil. Só que Deus não mensura isso. Por isso que você não tem que se comparar. Diga, eu não tenho que me comparar. Porque se você estiver vivendo o propósito de Deus, como é que você vai comparar um pé de laranja com um pé de limão? Você não tempera um bife com laranja, mas você tempera com um limãozinho. Você não espreme uma laranja naquela linguicinha Aurora que saiu da churrasqueira. Nossa, um está até babou do ladinho aqui. Não vai pensar na gelada não, que a gente é crente, irmão. O outro já falou assim, é suadinha. Não tem nada de suadinha não, irmão. Não tem essa conversa não. Então, cada caso, cada situação tem um papel a cumprir. Agora, tem coisas que a gente vai aprendendo e a gente é que vai ter que tomar decisão para ter uma vida vitoriosa. E eu falei algumas coisas, se você não estava aqui, se você não assistiu, pegue a mensagem de domingo, Vida Vitoriosa, parte 1, e aí hoje, até vou falar para o menino ali, você vai colocar Vida Vitoriosa, parte final. Amém? Esse é o tema de hoje. Então, como eu expliquei semana passada, eu não vou ficar lendo o texto, eu vou explicar, vou dar a referência e você estuda na sua casa, porque senão eu vou precisar de mais uns 3 cultos para a gente concluir a mensagem. Amém? Mas está tudo na Bíblia, não é da minha cabeça, não é uma filosofia, é Bíblia. Eu vou te dar a referência, depois você assiste de novo, você vai lá, lê a referência, que é para a gente ganhar tempo. Todo mundo entendeu aqui? Amém? Então, eu quero continuar falando sobre Davi, uma pessoa que tem uma vida vitoriosa, ela passa, a pessoa vitoriosa, ela passa por dar destino às pessoas. Diga, dar destino. Isso é o discipulado. Uma pessoa vitoriosa é aquela que pegou alguém e ajudou essa pessoa a se tornar alguém em Cristo, mas também na vida. Se o meu pai, por exemplo, meu pai não era evangélico, mas ele me ensinou coisas da vida que eu levo até hoje. Então tem coisas que eu sou, que passou pelo meu pai. Só que chegou uma hora que eu tive um gerente que me ajudou e me levou num nível mais alto. E depois eu conheci outras pessoas. Então, uma pessoa vitoriosa, ele não fica com aquilo só para ele. Ele é um direcionador de destinos. Só que esse eu vou ler para você entender por que a gente está falando de Davi. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Versículo 1. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Agora olha essa versão. Davi retirou-se dali, se refugiou na caverna de Adulão,
quando ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se com ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Ninguém ali era capaz. Ninguém ali era soldado treinado na Naamã, no quartel. Não. Mas Davi dá sentido para aquelas pessoas. Uma vez eu vi um trecho de um livro que tinha morrido um pregador muito famoso e o cara fez uma homenagem, e essa homenagem foi uma placa dizendo assim: este homem me levou a Cristo. Olha que coisa linda. Este homem me levou a Cristo. Irmão, qualquer ser humano pode te abrir muitas portas, mas uma pessoa que te deu sentido para levar a Cristo, pensa nisso. Davi aqui, ele estava dando um nível de sentido para quem estava excluído, para quem não tinha capacidade, para quem ninguém mais queria, para quem não tinha família. Mas deve ter tido um dia que ele falou: galera, vocês vão ficar nessa vida porcalhada aqui ou vocês querem crescer? Vocês vão ficar com essa vida de qualquer jeito ou vocês estão afim de marcar história nesse território aqui? Eu tenho uma promessa. Eu não consigo cumprir a promessa sozinho. Deus me colocou aqui. Estamos juntos? Esses homens são os homens que são chamados valentes de Davi. Dá um aplauso ao Senhor por isso. Esses homens são os homens. Então agora escute, já vou liberar a primeira profecia sobre a sua vida. Você não estava numa caverna de Adulão. Imagine o que Deus não tem para fazer na tua vida. Agora você tem que crer, você tem que ser ensinável. Você tem que ser obediente. Você tem que desejar isso daí. Tem uma frase que diz assim: não tenha dó de quem não quer ser, de quem não quer mudar de vida. É pesada essa frase. Eu li essa frase e falei: cara, esse cara não devia ter falado isso, é muito pesado. Mas conforme você vai trabalhando ela no seu espírito, vai um monte de coisa sendo curada e tratada. Vai um monte de coisa organizando até as suas escolhas. Se você está vivendo um negócio que não está fazendo sentido, e você não quer mudar, a culpa é de Deus. Agora, se você não assistiu, assista. Eu estava fazendo meu devocional, vi um negócio que explodiu dentro de mim. Para recomeçar, você precisa de alegria. Para recomeçar, você precisa levar muito a sério isso. Porque recomeçar não tem muita alegria não, irmão. Mas se você tiver seriedade naquilo que você sabe que precisa recomeçar, irmão, a história é outra. Eu comecei, posso dar esse exemplo, eu comecei esse ministério aqui, nem dormia direito. E chegou uma hora que para recomeçar eu também não dormia direito, mas não tinha alegria, tinha seriedade no negócio, tinha foco, tinha entendimento daquilo que precisava ser feito, mas não tinha alegria não, irmão. Ai, que alegria, não tinha nada de alegria, mas tinha uma determinação que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Acabou, irmão. Acabou. Então Davi me inspira. Por quê? Porque ele não pega e foca na parte ruim daqueles homens. Ele desperta uma parte boa que nem eles mesmos sabiam. Segunda coisa. É interessante esse texto aqui, porque Davi ele sabe lidar com autoridade. Só isso aqui já daria uma hora de pregação, jogar fora. Davi ele é perseguido por Saul implacavelmente. Implacavelmente. Saul tenta de todas as maneiras matar Davi. Deixa eu te falar uma coisa, vamos ser sinceros aqui. Se uma pessoa procurar me matar, procurar te matar, ela entrar na sua casa para te matar, é lei, é autodefesa. Eu vou matar aquela pessoa. Eu já estive dentro de uma casa, com meus sobrinhos, meus cunhados, minha esposa, e 2 assaltantes dentro da casa.
dentro da casa. Um com uma arma, um revólver, e um com uma faca. Pegou as crianças, jogou tudo num quarto, pôs tudo no chão e jogou um edredom em cima de todas as crianças. Uma delas lá até urinou na calça, de medo. Pegou eu e meu cunhado, um num quarto sozinho, o outro no outro quarto sozinho. Depois pegou minha esposa, colocou lá no quarto. Eu fiquei sozinho, a outra tudo espalhado. Eu estava orando, falei, Deus, em nome de Jesus, resolve essa situação. Em nome de Jesus, resolve essa situação. E ao mesmo tempo eu falava, mas se esse negócio não resolver e for acontecer, vai abusar de uma criança, vai abusar de uma mulher, vai, sei lá. Eu me lembro que eu tinha um relógio no canto eu tinha acabado de comprar o relógio, que tinha vindo da Suíça, estava no cantinho, estava usando há um mês. O ladrão pegou o relógio e falou assim, é seu? Eu de joelho no chão, cara na cama, ele falou, isso aqui é seu? Aí eu peguei, ele pegou e mostrou o relógio assim, eu olhei e falei, é. Sabe o que ele falou para mim? Posso levar? Você acredita que o ladrão pegou e falou assim, posso levar? Eu falei assim, pode. Eu falei, o quê? Eu falei, pode levar. Ele pegou e colocou assim, ó. Falar não, vai ver Jesus. Você é crente mesmo, está orando aí, que eu estou vendo que você está orando, que eu estava orando. Vai que cola, né? Fala, não, leva não. Eu falei, veio da Suíça, não leva não. Davi, ele passa por isso. Soldados de Saul perseguindo ele. E ele não tem atitudes com Saul. Isso aqui é um negócio muito sério, irmão. Ninguém é um homem segundo o coração de Deus à toa, e ninguém deixa de ser um homem segundo o coração porque erra. Quem vive no erro é outro papo. Davi erra. Não confunda viver no erro, viver no engano, brincar com a fé, de você não vigiar e tropeçar. Davi, ele tem oportunidades de matar Saul. Ele chega ao ponto de provar para Saul que se ele quisesse teria matado Saul. E ele não o mata. Se tem um negócio que nós não podemos nos esquecer é de respeitar autoridades, de respeitar pessoas que estão acima de nós, de respeitar pai, de respeitar mãe, de respeitar um pastor, de respeitar um líder de ministério, de respeitar um professor na escola, de respeitar um guarda, de respeitar o dono da padaria. Eu não sei você, mas eu teria muita dificuldade sem o Espírito Santo de andar nesse nível. Eu teria. Porque sem o Espírito Santo, a gente sempre vai encontrar uma razão para ter uma atitude errada. Com o Espírito Santo, mesmo que a gente tenha razão, a gente tem domínio próprio, a gente tem a presença de Deus. Então tem horas que você não é humilhado por uma autoridade. Não é. Eu já passei certas situações de uma autoridade ter me humilhado. Tudo bem, é minha autoridade. Tudo bem. Não é um problema meu. Eu não sou inferior. Ele não, ele te humilhou. Não. Ele não está sabendo lidar com a posição dele. Então, tudo bem. Deixa ele. Agora eu vou decidir se eu continuo, se eu não continuo. Se eu respeito e fico, ou se eu não respeito e vou embora. São escolhas. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 13, 1. Por isso que você tem que ler lá os capítulos. Mas aqui eu vou ler. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. A Bíblia não fala para a gente orar por aqueles que nos governam? Ou a Bíblia fala para orar por aquele que a gente votou? O negócio é sério. Que devemos orar por sujeitar às autoridades que nos governam. Pois não há autoridade que não venha de Deus. Puxa vida, então complicou. Complicou nada. Continua sendo a Bíblia. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Mas tem a corrupção. Eu não estou falando aqui sobre os outros, eu estou falando aqui sobre pessoas com vida vitoriosa que vivem no reino de Deus, amém?
Amém, amado? Não adianta você ir lá fora falar isso aqui que não serve para ninguém, não. Mas nós estamos debaixo de um outro governo, o governo de Deus. Na terra, dai a César o que é de César. Isso? Quem disse isso? Jesus. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ele o enaltecerá. Então Davi, ele entendia isso. Por pior que fosse, ele falou, eu não vou entrar nessa parada. E veja só, ele precisou esperar quase 17 anos para que Saul morresse. Abre a sua mão aí, abre. Você não precisa passar por cima de ninguém. Você não precisa ser desleal com ninguém. Você não precisa ser justiceiro com ninguém. Você não precisa ser vingador de nada, porque aquele que te prometeu vai cumprir no nome de Jesus. Vai cumprir. Pode aplaudir mesmo. É que tem muita gente que pensa que respeitar uma autoridade é ter medo ou puxar saco. Isso aqui não é respeitar a autoridade. Respeitar a autoridade tem a ver com honra no coração. Quando você respeita por medo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O grande desafio é que hoje as pessoas estão muito melindrosas. E as pessoas muito melindrosas, aquilo que de repente era normal no passado, hoje pode ser uma bomba atômica caindo no coração da pessoa. Por quê? Porque ela tem carências na alma e ela está buscando resolver as suas carências. Ao invés dela resolver a carência lá na casa dela, ela tenta resolver a carência com o chefe, com o patrão, na igreja, e ela não vai conseguir fechar essa conta. E aí é onde o problema da autoridade fica tão complicado. Escute isso aqui. Eu não estou falando respeitar uma autoridade que está quebrando princípios e valores. Amém, amado? Amém? Mas se você está aqui num ministério, se você está lá no seu trabalho, se você está em alguma empresa, você tem que respeitar aquele ambiente. Você tem que respeitar aquele chefe. Tem, ué. Olha, quero que você faça isso. Não, tudo bem, eu vou lá fazer. Acabou, ele paga teu salário. Se você está no ministério, vai precisar fazer isso aqui. Não, eu vou lá fazer. Você decidiu fazer uma escola do voluntário, servir no ministério. Isso aí faz parte da vida. Davi entendeu isso, não porque alguém pediu para ele fazer alguma coisa. Davi entendeu isso a ponto de não matar quem era autoridade sobre a vida dele. Então, talvez tenham pessoas que não estão conseguindo romper porque não conseguem se submeter à autoridade. Não para em emprego, não para em igreja, não para em ministério, não para com relacionamento, vive com problema com o pai, vive com problema no casamento. Quem está aqui? Quem está aqui? Hoje eu conversei com um pastor, só para fechar aqui, conversei desde ontem conversando com um pastor, e o assunto era sobre isso. Ele me falou um negócio, eu vou mostrar para você como é que é complicado. Um casal de pastores. Escuta isso, Gilson. Um casal de pastores. O pastor da igreja criou um projeto muito maneiro e falo para você, eu acho que a gente vai fazer pelo menos uns dias aí, num verão, muito legal. Ele criou a Caminhada da Fé. Uma vez por semana, encontra num determinado parque, a galera da igreja, todo mundo de bermuda, camisetinha, tênis, e faz uma caminhada da fé. 1 hora caminhando, aí comunhão, tal, beleza, muito maneiro. No verão, isso aí é até legal. Ele não pôde estar com a esposa. Presta atenção, gente. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, amém? Estou falando de autoridade e vida vitoriosa, amém? O pastor falou, amigo, aí eu falasse para o Gilson, eu não vou poder estar com a pastora, você comanda lá com a Dani, lá, a caminhada, o percurso é o mesmo, e tal, vai sair daqui, vai na Praça da Rua 7 e tal. Não, beleza, pastor, deixa comigo. Maravilha. O Gilson foi e conduziu. Maravilha. Ela falou, Gilson, semana que vem, manda lá, vai. Vou viajar. Vai lá. Chegou no dia da caminhada, o Gilson mete no grupo lá. O pastor, tem um áudio do pastor. O pastor simplesmente chegou e colocou no grupo da igreja lá. Pessoal, conforme nós resolvemos, a caminhada não vai ser 7h30 não. Vai ser 8 horas. Só que ele não falou com o pastor. Aí o pastor viu.
Deixou quieto. Deixa eu ver o que vai dar. Aí foi para a caminhada. Já um grupo não foi, porque era 7h30 o combinado que está sendo feito. Por quê? Vai sair tarde, vai acabar tarde. Quem foi mais tarde ficou para trás, porque o grupo que o pastor ali auxiliar organizou não foi para caminhar, foi correr. Aí tinha pessoas mais velhas, tinha crianças, aí foi o grupo do pastor correndo e um grupo andando errante. Aí o pastor falou: vem cá, como é que você mudou o horário, você mudou o ritmo, você organizou outras coisas? E eu fui, o pastor é novo na prática do negócio, ele me mandou um áudio. Eu falei: entendi a visão, tal, mas olha que uma caminhada, gente, uma caminhada. O casal saiu. Gente, eu não estou falando ministério, eu estou falando uma caminhada. Foi uma vez que o casal conduziu. 2 semanas depois, ele mandou o áudio: eu entendi você e tal, mas não concordo com a visão. Que visão, meu irmão? Que visão! Mas o que é? Há uma insubmissão da pessoa no coração dela, que ela precisa de um momento para manifestar. E pasme, eu escrevi aqui, foi uma simples caminhada no parque. Está aqui, eu escrevi para não esquecer. Uma simples caminhada no parque. Coloca a mão no teu coração assim. Diga assim: Senhor, se há em mim alguma rebeldia, insubmissão, em nome de Jesus, que a minha vida vitoriosa, tire isso de mim, no nome de Jesus, amém. Pode aplaudir ao Senhor. Quem quer uma vida vitoriosa aqui? Eu não coloco ninguém mais para organizar a caminhada. Pelo amor de Deus, uma caminhada. Amém, amado? Uma caminhada. O casal, eu estou com um áudio. Eu já vou ter que escrever o livro A Reunião da Reunião. Cuidado com a caminhada. Caminhada da rebeldia. Pelo amor de Deus, gente. Continua. Quer uma vida vitoriosa? Quer uma vida vitoriosa? É uma história longa, mas seja humilde para reconhecer que não precisa do que você ia fazer. Diga: eu preciso ser humilde para reconhecer que eu não preciso fazer o que eu ia fazer. Ficou estranho? Não. Depois você vai estudar lá na sua casa, 1 Samuel, capítulo 25, que é quando Davi, vou contar a história, Davi está com fome, está com problema de comida, e do lado tem uma fazenda de um cara muito rico, muito cheio da grana, chamado Nabal. Davi já está ali há alguns anos. E sabe o que aconteceu na região depois que Davi foi morar lá? Acabaram-se os assaltos. Porque Davi está lá com o exército dele. O vizinho está garantido, o de trás está garantido, da frente. Está tudo garantido, Davi está ali. E Davi pega um soldado dele e fala assim: vai lá na fazenda de Nabal e diz para ele que a gente está tendo dificuldade de arrumar alimento. E como a gente está aqui, está cuidando da terra dele também, explica para ele a situação, pede para ele arrumar um pouco de comida. Normal ou não é? Normal ou não é? Normal. O soldado vai lá, vou só dar uma frase. Nabal falou assim: eu não estou aqui para sustentar vagabundo. O soldado saiu de lá e falou: Davi, deixa eu te falar um negócio. Ele falou que não está lá para sustentar vagabundo. O quê? Eu estou aqui, guardando a região, pedir comida. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, cara, não vira essa noite vivo. Arruma uma galera aí que eu vou matar esse cara. Avisaram a esposa de Nabal, a Abigail: olha, prepara aí que o exército de Davi está vindo aqui, vai matar todo mundo, vai matar nós, vai matar o Nabal, vai matar todo mundo. Abigail, o que ela faz? Arruma comida. Você tem que ler Bíblia, irmão. Arruma comida e vai de encontro a Davi. Chegando lá, fala: meu senhor, meu rei, eu trouxe comida. Não vale a pena o senhor sujar a sua mão com um homem como aquele. Ele é meu marido, mas nem eu aguento ele. Está na Bíblia, irmão. Ele é meu marido, mas nem eu aguento ele. Por mim, eu até deixava você ir matar ele. Está aí uma mulher boa para você pregar aí, né? Tem tantas mulheres que se deixaram, não mata que é a desgraça. Ô Senhor, obrigado. Mas volta. Aí Davi, poxa, realmente,
Não tem necessidade disso. Você quer ter uma vida vitoriosa? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Acalme a fúria, Cristo. Não tem razão. Eu já revelei muito, até pelo meu temperamento, muito furioso. Provérbios 15:1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua do sábio torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Irmão, às vezes o Espírito Santo fala: não faça isso. Não, mas eu tenho direito. Não, mas ninguém fala assim comigo. É assim. Você quer ter uma vida vitoriosa? Sim ou não? Às vezes você vai ter que... Peraí. É muita idiotice. É muita idiotice. Eu descobri uma dica para vocês aí. Tem coisas que eu preciso de uma noite de sono. E quantas vezes eu já recebi um problema às 8 da noite e às 10 da noite eu fui para resolver, criei um problema maior e que daí, no outro dia, eu falei assim: onde eu estava para cabeça? Quem já fez isso? Levanta a mão alto. Você curar minha alma. Ah, é maravilha. 90% fez. 10% mentiu. Escute. Que maldição. Dorme um pouco. E agora eu já perdi a vergonha. Quando alguém trata com uma coisa, eu falo: na boa, deixa eu dormir. Amanhã eu vejo esse negócio. Eu já estou sabendo. Deixa eu dar uma dormida. Ah, maravilha. Aí no outro dia você já olha diferente. Dependendo do problema, eu preciso de 3 noites para dormir. Aí pronto, aí eu já fui no céu, já desci no inferno, já peguei o capeta, já fui para Jesus, aí eu estou equilibrado. Aí eu falo: agora eu vou. Aí você pode pensar assim: ah, mas irmão, é melhor você cumprir a palavra de Deus e funcionar do que você deixar sua alma dirigir sua vida, sim ou não? Sim ou não? Você quer ter uma vida vitoriosa? Tem hora que você vai ter que fechar os olhos para um monte de coisa que você está vendo, sim ou não? Sim ou não? É a verdade ou não é? Quem já fez de surdo por alguma coisa que a esposa disse? Quem já fez de surda por alguma coisa que o marido disse? É assim, irmão. Agora, por que eu falei isso? Quem quer ter uma vida vitoriosa? Tem hora que você tem que fazer de bobo mesmo. Eu vou ler para você, porque isso aqui vale a pena ler. É grande, mas vale a pena ler. 1 Samuel 21:12. Para você entender que um homem segundo o coração de Deus é um conjunto de elementos, de sabedoria, de unção, de humildade, de honra, de graça. Dá um amém aí, irmão, pelo amor de Deus. É um conjunto, não tem assim, pronto, vida vitoriosa. Não, um conjunto de coisa, é de oração, é de entrega, é de estar com Jesus. Quem está aqui? Quem está aqui? 1 Samuel 21:12. Aí, ó. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate, porque ele falou: eu vou matar esse cara. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. O que está escrito ali? Fingiu que estava louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer. Eu não vou deixar escorrer baba aqui, né, irmão? E deixando escorrer saliva pela barba. Aques disse a seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Aí depois você continua, né? Libera esse cara. Que esse cara é rei de Israel, porcaria nenhuma. Não tem foto, irmão. Não tem rede social, não. Tem gente que está brigando com o outro sem saber como é que ele é. Quem está aqui? Quem está aqui? Davi fez-se de louco. Você acha que é todas as lutas que você tem que lutar? Eu não sei você, mas você gosta de ver um problema e ir lá? Eu gosto, irmão. Não, eu fui programado para resolver problema. Mas sabe qual foi o meu problema? Que eu ia resolver problema de quem eu não precisava resolver problema. Porque eu tenho que resolver os problemas que eu preciso resolver os problemas. Você tem que resolver problemas que você tem que resolver o problema. Agora, eu já fui resolver problema de quem pediu ajuda e de quem não pediu ajuda. Eu vim aqui para resolver esse problema, mas eu não quero, mas eu vou resolver porque eu resolvo o problema. E o que aconteceu? Mais um problema. Quem está aqui? Quem já fez isso? Quem já fez? Levanta a mão com força. Quem já se meteu onde não foi chamado? Levanta a mão. Você não ganhou nada com isso.
Você perdeu sua energia, você perdeu sua força. Davi sabia, eu não vou brigar essa luta aqui não, irmão. Eu vou fazer de bobo. Esse é Davi? Manda esse cara embora. Olha aqui, meu irmão, abre sua mão aí. Você quer ter uma vida vitoriosa, sim ou não? Tenha sabedoria para entrar na luta que Deus te colocou e não que o diabo armou para você. Você entendeu ou não? A Bíblia fala sobre puxar a orelha de um cão bravo. A gente entra numas. Irmão, você quer que eu ajude você? Me peça. Se eu souber que você está numa luta, eu tenho que discernir até que ponto eu posso entrar na tua vida. E dependendo, eu vou falar, Senhor, estou sabendo que o João está numa batalha. Senhor, tenha misericórdia, guarda ele, toca no coração dele. Se ele precisar, eu estou aqui em nome de Jesus. Mas como é que você vai sair aí? Olha aqui, eu estou sabendo que você vai ficar maluco. A gente não pastoreia mais ninguém. A gente não consegue nem ter tempo para pregar. Porque todo mundo tem uma guerra, sim ou não? Sim ou não? Todo mundo tem uma guerra. Eu tenho as minhas guerras. Agora, escute. Não são todas as guerras que são para eu entrar. Não são todas as guerras que são para você entrar. Quem está aqui? Então, você quer ter uma vida vitoriosa? Tem hora que você vai fazer igual Davi. Você vai fingir de louco para não morrer, vai fingir de louco para não brigar uma luta que não é sua. Fala para quem está do teu lado. Tem hora que tem que dar de louco. Não tem esse negócio de dei de louco. Deu de louco mesmo. Mas o senhor não está omitindo. Não, irmão, não mistura as palavras. Você tem que ter sabedoria. Sabedoria. Compra a briga dos outros para você ver. Você é de comprar a briga dos outros? Eu te falo. Você não encontra na Bíblia alguém para comprar a briga do outro. Calma. Calma. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, ainda bem que eu não entrei naquela briga do fulano com o Beltrano, porque eles já estão de boa. Abre um parênteses aqui. Casal, eu vou falar pelos meus filhos, que daí vocês não têm para onde correr. Os meus filhos, casados, eu daria uns 2, 3 nomes para eles. Falar, olha aqui, se um dia vocês tiverem problema no casamento, não precisa falar com o papai aqui não. Eu confio nesses 2, 3 aqui. Eles não vão nem falar comigo. Liga para eles. Porque pode ser que eu não contribua tanto quanto alguém de fora. Pode ser. Pode ser. O que eu tiver que ver, eu falo. Mas esses 2 nomes aqui, 3, eu prefiro que você ligue para eles. Isso é sabedoria. Aí depois está todo mundo. Eu sou pastor, mas faz isso daqui. Vai ser melhor. Deixa eu entrar depois, amigo, conheço. Estou falando qualquer um. Porque você tem que ser muito imparcial para entrar num problema, pai e mãe. Para entrar para resolver um problema de casamento, você tem que ter uma unção, uma graça, uma sabedoria. Porque você imagina um casal 30 anos casado. Eu tenho 31 anos de casado. Imagina se durante 31 anos eu fosse chorar para minha mãe, chorar para meu pai, ela fosse chorar para o meu sogro, chorar para minha sogra. Talvez a gente nem tivesse o relacionamento que temos hoje. Ei, tem alguém pegando aqui ou não? Tem alguém vivo aqui ou não? É vida vitoriosa ou não é? É sabedoria, irmão. É sabedoria. Então Davi, ele entendeu. Eu não posso lutar todas as lutas. Outra coisa, está lá, eu não vou ler, porque isso é grande, mas 1 Samuel 11. 1 Samuel conta aquele momento de Davi que deveria estar lutando, deveria estar na guerra, deveria estar batalhando, e ele estava no palácio, descansando. Mas você tem que entender uma coisa. Falaram para Davi fazer isso. A gente não fala dessa parte do texto. Os soldados disseram, Davi, isso é importante demais. E olha, quase que a gente morreu naquela batalha. Essa batalha deixa que a gente vai. Descansa um pouco. Fica um pouco de boa. Não era uma coisa nobre, sim ou não? Você não acha nobre? Era uma coisa nobre, sim ou não? Sim. Mas deixa eu falar, lembra quando Pedro disse para Jesus, Jesus, ninguém vai te matar não. Jesus, estamos juntos. O que Jesus falou? Pedro, Satanás está te cirandando, cara. Você está tentando atrapalhar. Você pode estar cheio de melhores intenções, mas é cheio de demônio. Você está atrapalhando o plano de Deus. Abre a sua mão aí, abre. Você quer uma vida vitoriosa?
nem todo conselho de te poupar pode vir da parte de Deus. Talvez o conselho que mais vai te abençoar é aquele assim: vai para cima, parte para essa guerra, depois você descansa. Agora Deus não mandou separar, Deus está te guardando, então vai para cima. Quem está comigo aqui, diga amém. 1 Samuel 11, ele fica, está lá curtindo o sol, tomando uma aguinha com gás, um limão espremido, comendo um queijinho com orégano e azeite, e ele vê uma mulher tomando banho. Você vê alguém tomando banho, não é o pecado. O pecado é que você fica ali e começa a imaginar coisas. Porque você pode ver. Você está num apartamento, eu moro em apartamento. Nunca vi, não. Mas alguém pode ter visto também, não sei. O problema é você ver, ficar vendo, construir uma ideia, perguntar o número do apartamento, mandar uma mensagem. Aí é que está o problema. Davi ficou ali e o que ele fez? Ele começou a ver o que não precisava. Por quê? Porque ele não vigiou. Uma vida vitoriosa pode passar por um descuido. Só que por que aquele descuido? Por que flertar com o perigo? Por que brincar num WhatsApp? Por que brincar com uma foto? Por que brincar com uma piada? Por quê? Não está vigiando? Diga, não está vigiando? Tem muita gente que tem uma vida vitoriosa e não está vigiando. Davi tinha uma vida vitoriosa, sim ou não? Sim ou não? Mas aprenda, todo vitorioso pode cair. Diga, todo vitorioso pode cair. Mais forte, todo vitorioso pode cair. O que a Bíblia diz? Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Pensa. Irmão, nós não estamos de pé, é a graça de Deus que nos guarda e nos sustenta. Dá um aplauso ao Senhor. Você quer ter uma vida vitoriosa, sim ou não? Estamos falando de Davi. 1 Crônicas 29. Leia na sua casa, está registrado aí. Fala sobre a generosidade de Davi. Davi é um cara bem sucedido, um reino pujante, muito dinheiro. E aí ele lança um desafio para todo o povo. Pessoal, nós vamos construir um templo para Deus. Eu moro em palácio, a presença de Deus numa tenda, nós vamos construir um palácio com ouro, com muito bronze, com muita madeira. Olha, uma coisa assim, nunca vista. Só que eu já sou o primeiro aqui. E aí ele começa a falar. Eu já vi tantos valores do que ele deu que... Mas eu diria assim, bilhões de dólares da riqueza pessoal dele. Riqueza pessoal. Porque durante 20 anos da vida, ele conquistava um pedaço, ele pegava o ouro, ele pegava a prata, ele tinha a parte dele, tinha a parte dos comandantes. Quando ele vai para ser rei de Israel, ele tem uma riqueza pessoal. Com a riqueza pessoal, vem a riqueza do reino. Por isso que a Bíblia faz questão de... Ele entregou uma oferta do reino e ele entregou uma oferta pessoal. Abre a sua mão aí. Talvez você não tenha um negócio. Então você vai sempre entregar um sacrifício, uma oferta pessoal. Talvez você tenha um negócio. Você vai entregar do reino que Deus te colocou e da sua oferta pessoal. Será que tem algum generoso aqui para dar um aplauso ao Senhor? Generosidade. Como é que uma pessoa tem uma vida vitoriosa, é mesquinha, é gananciosa, quer sempre levar vantagem, vai comprar um negócio de 15 reais, fala assim, você não vai por 10? Vai alguém lá trocar uma lâmpada, quanto que é? 8 reais. Não vai por 5? Isso é miséria, pô. Não, é miséria. Ah, você vai trocar 4 pneus, quanto que é? 1.500? Pô, você não dá um desconto, não? É outro papo. Você vai comprar um lote, você vai trocar um carro. Você não é miserável. Quem está aqui? Quem está aqui? Eu fui cortar o cabelo. Estou lá, cortou o cabelo. Aí eu fui pagar.
Aí o cara falou assim, puxa, eu não tenho 10 reais de troco. Aí eu falei assim, então um de nós vai ficar devendo. Aí ele falou assim, não, ninguém vai dever nada para ninguém. Eu falei, pô, como assim? Ninguém vai dever nada para ninguém, deixa de gorjeta para mim. Eu falei, coisa maneira, né? Não, nem eu devo para você, nem você deve para mim não, fica de gorjeta. Aí eu falei, não, tudo bem, tá certo, fica de gorjeta. Aí tinha um outro barbeiro do lado, falou assim, aí tinha um outro barbeiro do lado, e ele me ouviu falar para o barbeiro, cortou meu cabelo. Eu falei assim, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, então beleza. Aí ele falou assim, ué, então eu quero também. Aí eu peguei dinheiro assim, peguei a menor, que eu não sou bobo, falei, toma aí, dei 2 reais para ele, eu dou dinheiro mesmo, eu gosto do santo. Ele pegou o bandido, pegou mesmo os 2 reais. Aí ele falou assim, benção, pai. Eu falei, Deus te abençoe, meu filho. Escute, se você tiver uma fama de mesquinho, de mão de vaca, você vai quebrar isso no nome de Jesus hoje. Você não pode, como cristão, ser chamado de mão de vaca. Você não pode, como cristão, ser chamado de murrinha, de miserável, de tio Patinhas. Tio Patinhas é da época dos antigos. Quem conhece tio Patinhas? Então, caramba, só tem antigo aqui nessa igreja, meu Deus? Quem não conhece o tio Patinhas, não conhece. É que é tão... eu estou vendo, tem uma galera nova aí, mas todo mundo conhece, né? Escute, já pensou na sua casa? Ah, não, irmão. Não. Abra sua mão aí, abra sua mão, abra sua mão. Eu quero declarar sobre a sua vida. Você prospera tanto que você tem para você, para o reino de Deus e para abençoar outras pessoas. Então Davi, ele vai lá e fala aqui, ó, eu vou dar uma oferta forte do reino, mas eu vou dar uma oferta forte minha também. E aqui continua, a gente já está terminando. A história é longa, mas vale a pena você ler. 2 Samuel, capítulo 9. Sabe o que eu aprendo com Davi? Tenha uma boa memória. Põe a mão na sua cabeça. Fala, Pai, no nome de Jesus, a minha vida vitoriosa passa por ter uma boa memória. Sabe o que é isso? Gratidão. Gratidão. Como é terrível lidar com uma pessoa ingrata. Como é frustrante lidar com uma pessoa ingrata. Agora, que não seja a gente, amém? Amém? Por isso que tem uma frase que diz assim, que a gratidão é a memória do coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 2 Samuel capítulo 9, é quando Davi está no auge do reino dele, e ele chama alguns empregados e diz assim, por um acaso, será que tem alguém vivo da casa de Saul? Porque eu queria recompensá-lo. Olha para você ver, cara. O cara não precisava nada daquilo, mas com toda a situação de Saul, tinha o Jonatas, que era filho dele, que Davi se livrou da morte, porque o Jonatas avisou Davi que o pai dele estava indo num lugar para matá-lo. Uma gratidão, ele não precisava, já tinha todo mundo morrido. Aí um dos servos falou assim, olha, se não me engano, tem um cara chamado Mefibosete, que mora em Lodebar, que ele é filho de Jonatas. Quando o filho de Jonatas, Mefibosete, fugiu com a empregada, ele era uma criança, pré-adolescente. Agora ele já está um adulto, ele está casado, ele tem família. Ou seja, muitos anos se passaram. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, que tem uma vida vitoriosa, ele fala, será que eu não tenho alguém da casa de Saul, de Jonatas, que eu possa usar de benevolência? Acho que é esse tal de Mefibosete. Ele não manda ir lá, a gente às vezes, ele não manda ir lá ver, ele manda a carruagem ir lá buscá-lo. E não é buscá-lo, não, olha aqui, avisa ele que eu vou restituir ele. Ele volta aleijado, desconfigurado, e Davi dá uma palavra para ele, olha, você vai ter sua terra, você vai ter seus empregados, você vai ter sua vida, mas eu vou te pedir uma coisa, as suas refeições vocês vão fazer comigo aqui. Pelo amor de Deus, irmão. Não é qualquer um que faz isso não, irmão. Coloca a mão no teu coração, coloca a mão no teu coração, fala, Senhor Jesus, que eu nunca esqueça de quem foi bom para comigo. Passe o ano que for, passe o tempo que for,
No nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor aí. Irmão, escute. Como pastor, e eu não sou o único e não serei o último e nem fui o primeiro, sempre pessoas irão ferir pastores. Mas até aquele dia, cara, a maioria foi bênção. Alguma coisa aconteceu, mas até aquele dia, não, irmão. Eu não posso ser ingrato, eu não posso apagar da minha memória o bem que alguém me fez por causa do mal que ele fez. Eu posso dar um ponto final e dali começar uma nova história. Mas eu não posso anular tudo o que a pessoa fez de bom. E muitas vezes, a gente vê isso acontecer. Deu um problema aqui e tudo não presta. Nada presta. Nada presta. Eu já vivi isso aí, eu já ouvi isso aí. Peraí. Como é que tantos anos, é igual casamento. 40 anos casado. Mas ela nunca prestou. Mas ele nunca... 40 anos, nunca prestou. Calma aí, pô. Vamos pensar 5 anos, 3 anos. Amém, amado? Vai estar na igreja há 10 anos. Mas aquela igreja nunca prestou. Peraí, 10 anos você vai ficar numa igreja que não presta? Talvez aconteceu alguma coisa fugiu do controle, aí ali ficou ruim, 6 meses, 1 ano. Quem está aqui? É um líder. Mas esse líder está 5 anos aqui, mas nunca foi bom. Não, nunca foi bom, então tem alguma coisa errada com quem liderou. Talvez a líder, uma zebra, não prumou mais. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Escute. Aqui eu já caminho para o final, começa a apertar. Nem toda guerra vencida livrará você de uma eventual tragédia. Uma vida vitoriosa tem essa etapa na vida. Não adianta. Eu repreendo em nome de Jesus. Diga, eu repreendo em nome de Jesus qualquer derrota da minha vida. Em nome de Jesus. Essa oração não funciona. Não funciona. Sinto muito. A oração é, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Essa é a oração. Me dá força. Essa é a oração. Por quê? 1 Samuel, capítulo 30. Davi estava vencendo uma batalha. Davi venceu a batalha. Despojos, ouros, prata, bronze, para tudo quanto é lado. E chega uma notícia para ele. 1 Samuel, capítulo 30. Davi, nossa cidade Ziclag foi destruída. Todo o nosso recurso foi tomado. Toda a nossa família foi levada. Todos os nossos cavalos foram roubados. E o que sobrou, tacaram fogo. Peraí. Como é que eu vou falar que Deus está me abençoando, dando essa vitória? Como é que está aqui agora estragando a minha vida? Não sei. Também tem coisas que eu gostaria de saber e nunca vou saber. E nem peço para Deus, porque pode ser que aborreça Ele se eu pedir para saber. Mas como que você me explica? Está vencendo aqui e a casa está pegando fogo. Eu não sei, eu só sei de uma coisa. Uma vida vitoriosa não significa não ter lutas, crises, adversidades, em níveis terríveis. Porque isso aqui chegou num ponto que eles ficaram tão desesperados que tentaram matar Davi. Tentaram apedrejar Davi. Até que Davi tomou uma posição. Mas leia capítulo 1 Samuel capítulo 30. Os valentes de Davi tentaram matar Davi pela situação que estava vivendo. Mas não estava todo mundo vencendo? Sim ou não? Estava todo mundo vencendo? Mas agora estava todo mundo perdendo. Inclusive Davi, inclusive Abigail estava nesse pacote aqui. Mas estavam tentando apedrejar Davi. Aqui eu aprendi uma outra lição com Davi, num outro momento, que o que você fez de errado não pode anular seu direito de acertar. Digo, o que eu fizer de errado, não é que eu queira, tá? Mas o que eu fizer de errado não pode anular o meu direito de acertar. Lembra quando Davi foi pegar a arca? Deu ruim. Só que Davi desistiu? Não. Leia onde? 2 Samuel capítulo 6. Eu vou aprender a fazer certo. Eu errei.
mas eu não vou deixar esse erro me parar, porque eu tenho uma vida vitoriosa. Eu posso ter tentado andar com Deus e deu ruim, mas eu não vou desistir de andar com Deus. Agora que já deu ruim mesmo, que se dane. Não, deu ruim, mas eu vou me levantar, porque eu não vou abrir mão da presença de Deus na minha vida. Eu não vou abrir mão de andar com Deus. Será que tem alguém aqui hoje assim ou não? Eu não vou abrir mão. E aqui, toda promessa tem um processo. Diga, toda promessa tem um processo. Perto de 15 anos, entre quando Davi recebe a unção de rei e Davi tem a posição de rei. Uma vida vitoriosa não é assim, ó. Irmão, para ter um ano precisa de 365 dias, sim ou não? Sim ou não? 10 anos, 3.650. 20 anos, quanto? 3.600, dá 6.200. Mais de 6.200 dias. Quem eu estou me tornando hoje, não começou ontem, começou há mais de 6.000 dias. E vocês acham que nesses 6.000 dias não tiveram tragédias, despojos, vitórias, alegria, choro, tive tudo, diga tudo. Se você pegar a sua vida cristã, 10 anos, 5 anos, 30, 50, teve tudo. Mas sabe o que nos manteve de pé? O favor divino. E aqui, você quer ter uma vida vitoriosa, sim ou não? Você tem que contar, crer, ser grato pelo favor divino. Eu vou te dar um exemplo extraordinário. Eu não falei que Davi estava tendo a vitória num lugar e a casa dele estava sendo destruída, sim ou não? Sim ou não? Ele estava tendo uma vitória e Ziclague sendo destruída. Só como é que Deus deixa isso fazer? Não sei. Mas leia comigo isso aqui. 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. Versículo 26. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi, isso é extraordinário isso aqui, cercando Davi e seus soldados para capturá-lo, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamaram esse lugar Selá Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Numa hora da vida de Davi, Deus deixa. Ele está ganhando lá e está perdendo aqui. Numa outra hora da vida de Davi, Davi está com tudo para dar errado. E Deus está movendo o mensageiro, o inimigo, para dar contra. E aí, Saul tem que escolher: eu mato Davi ou eu protejo Israel? Amado, abra suas mãos. Você quer ter uma vida de vitória? Eu e você precisamos, em todo o tempo, contar, crer e esperar que a mão de Deus trabalha em nosso favor. Aleluia. Você pode aplaudir e ficar de pé? É extraordinário ou não é? Numa hora, ele deixa o pau quebrar. Na outra hora, ele pega o inimigo para dar conta àqueles que estão perseguindo. Não se preocupe com quem te persegue. Deus sabe a hora de colocar alguém para persegui-lo. Não, dá um amém aí, pelo amor de Deus. Não se preocupem com quem tentam lhe prejudicar, porque tem uma hora que Deus vai mover os céus e a terra para prejudicar. Eu sinto muito aquele que quer te prejudicar, pelo amor de Deus, eu sinto muito. Eu não quero ser esse, mas a Bíblia está dizendo: Deus
Vai prejudicar ali, para te abençoar aqui. Eu não quero ser esse, irmão. Eu não quero ser esse, que Deus tenha que me prejudicar, porque eu estou prejudicando a vida de alguém. Eu não ia colocar isso aqui não, mas vale a pena. Quando o filho de Davi, Absalão, morre, porque Joabe o matou, Davi chora. Chora, é filho dele. Irmão, não tem essa, é filho dele. É sangue, irmão. É sangue. Não tem essa. Com toda a maldade de Absalão, é filho dele. E Davi começa a chorar. Eu vou te dar a referência para ficar registrado aqui, para você ler depois. Porque é longo. 2 Samuel, aí está registrado na mensagem. 2 Samuel, capítulo 19, versículo do 5 a 8. Davi começa a chorar. Joabe chega e fala assim: Davi, você está envergonhando o nosso exército. Seu filho não presta. Olha para você ver. Seu filho não presta. Gente morreu por causa do teu filho. Os soldados estão ficando invocados com você. Vou te falar mais. Se você não parar de chorar, eu, ainda hoje, saio com todos do exército. Olha para você ver, irmão. Você tem que ler isso daí. Ainda hoje, antes que a noite acabe, está desse jeito, eu saio com todo o exército de Israel, hein? É sério isso. Davi enxuga a lágrima e vai lá cumprimentar o exército de Israel, passa por cima. O que eu aprendi com isso aí? Não é todo mundo que chora seu choro, hein? Não é todo mundo que sente o que você sente. Não é todo mundo que tem o mesmo apreço que você tem. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa, não espere o mesmo sentimento que você tem. Não espere a mesma consideração que você tem. Não espere a mesma atitude que você tem. Estou sendo boca de Deus para a tua vida. Quem está crescendo na fé aqui hoje? Quem o tanque cheio de maturidade está enchendo aqui hoje? Não espere. Eu já falei para uma pessoa assim: você está amigo de fulano, mas fulano não foi bom comigo. Ah, mas isso foi com o senhor. Foi comigo. Olha para você ver. Falei, puxa, isso foi com o senhor. Só que é o seguinte, é aliado, é Joabe. É Joabe mesmo, que fala que leva à noite o exército embora. Olha para você ver. Não espera do primo, irmão. Não espera do cunhado. Não espera do vizinho. Alguém que vai sentir como você. Sabe quem é que sente como você? O Senhor Jesus. Ele sente o que você está sentindo. Por isso que ele disse: é pelas minhas feridas que eu vou salvar você. Eu vou sarar você. Abre as suas mãos aí. Feche os seus olhos. Vem cá, pastora. A pastora vai orar. E logo em seguida nós vamos ministrar uma canção. Mas depois que a pastora orar, sabe por quê? A gente já experimentou muita vitória, mas a gente já experimentou algumas derrotas, que se você não tiver firmado na palavra, você pensa que você não tem uma vida vitoriosa. Escute isso. A gente já enfrentou tantas coisas maravilhosas, mas as poucas coisas bem complicadas que nós enfrentamos, pode gerar no coração da gente, no seu, que a gente não tem uma vida vitoriosa. Irmão, eu fiquei aqui 2 cultos pregando sobre um homem que teve muitas vitórias, mas nós vimos quantas lutas esse cara passou. Deus desistiu dele? Não. Deus o abençoou? Sim. Ele pagou um preço? Sim. Mas ele firmou na palavra de Deus. O que vai fazer eu e você termos uma vida vitoriosa é estarmos firmados na palavra de Deus. Deu ruim, Senhor, me perdoe. Vou me levantar, vou seguir em frente e vou alcançar a vitória. Você pode dar um aplauso ao Senhor, pastora?